paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus, boa semana para vocês. Foi tudo em paz. Podeis assentar. Gente, quero agradecer a Deus em primeiro lugar pelo privilégio de estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecer ao pastor José Brandão, meu pai, que me deu a responsabilidade de estar aqui com vocês essa noite. É um grande privilégio. Eu tenho meditado quando ele me falou que eu viria estar aqui essa noite. Deixei hoje lá em Feira de Santana o nosso culto mensal de jovens, na responsabilidade pessoal, e vim para cá e fiquei meditando nos últimos 2 dias sobre um assunto que eu acho muito pertinente para o nosso momento. Eu vou falar com o pastor da igreja Cristianismo Sem Fronteiras, tá? Eu aprendi com o pastor, por mais que nós falamos pela internet, por mais que nós falamos pelas transmissões do mundo online, pelas transmissões das redes sociais, eu digo que no final das contas nós somos responsáveis pelo rebanho que Deus nos confiou. Aqueles que estão aqui ouvindo, aprendendo com a gente. E eu acho que é um momento muito pertinente a gente falar sobre amor. Amor a Deus, amor próprio e, tão importante quanto esses dois, amor ao próximo. Eu acho que nós estamos, quando eu digo nós, agora como sociedade em geral, banalizando muito o amor. Nós amamos as coisas, gostamos de pessoas, amamos momentos e gostamos de pequenas coisas, desvalorizamos, estamos trocando, invertendo os papéis. E a palavra amor, o sentimento amor, tem se diminuído a sua importância a cada dia que passa, né? Nós vemos aí quantos amores não foram levantados agora na última semana ao redor do Brasil durante o Carnaval, por exemplo. Quantos amores não foram pregados e inflamados. E é um amor que muitas vezes tem atingido a gente da igreja. Um amor passageiro, um amor frio, um amor que fere, um amor que não perdoa, um amor que não acolhe, um amor que não tem compaixão. E é muito pertinente em todo momento nós termos a capacidade de compreender que é sempre necessário aprender um pouco mais sobre o amor. Quem aqui é discípulo de Cristo? Levanta a mão. Nós vamos aprender um pouco mais então sobre ser discípulo de Cristo. Abra comigo em João capítulo 13. Esse texto de João capítulo 13, versículo 34 e 35 já vai responder claramente quem é discípulo e quem não é discípulo. João capítulo 13, versículo 34. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe e multiplique em sua vida. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Versículo 35 é uma consequência. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. É uma consequência. Ser discípulo precede a amar uns aos outros. Se eu não amo o pastor Emerson, eu não posso ser conhecido como discípulo de Cristo. E é um texto que não existe mas. Amais uns aos outros, mas em caso de, se algo acontecer, se determinada situação ocorrer, se tal pessoa te ferir, você deve não, amais uns aos outros. E assim conhecerão que vós sois meus discípulos. Não tem um mas, não tem uma consequência para que isso aconteça. A maneira que nós estamos vivendo, e essa noite eu me prometi que seria mais ou menos uma conversação, e eu vou tentar me ater à conversação, a essa forma de trabalhar com vocês trabalhando comigo, mutuamente, é que o novo mandamento
não é tão novo assim, porque lá em Deuteronômio, lá em Levítico, nós já vemos a ordem de amar e perdoar uns aos outros. Mas o novo mandamento agora, trabalhando e sendo chancelado na nova aliança, é simples o bastante para uma criança, que nós oramos aqui nesse instante, memorizar e apreciar, aprender que devemos amar uns aos outros. Ao mesmo tempo, é que é difícil o bastante para os maduros cristãos colocar em prática. O novo mandamento é muito simples para uma criança, mas é muito difícil para os cristãos muito maduros colocar em prática. Todo dia devemos lembrar como é simplesmente amar o próximo. E interessante é que esse mandamento o homem deve cumprir simplesmente. Se nós queremos nos relacionar com Deus, se nós queremos ter uma vida pessoal com Deus, se nós queremos nos aprofundar nesse relacionamento, se nós queremos mais de Deus, quando muitas vezes nós cantamos aqui, eu quero mais de Ti, eu quero me aprofundar, eu quero viver em verdes pastos, eu quero que o Senhor me guia em águas tranquilas. A gente quer muito disso, mas muitas vezes esquecemos que para isso também devemos relacionar-nos uns com os outros através do amor. Não é o amor passageiro, não é o amor que a gente coloca na pele, não é o amor que a gente pendura no colar ao redor do pescoço, não é o amor que a gente diz que eu te amo no WhatsApp. Não é esse amor. Eu sei que a gente não tem capacidade, literalmente a gente não tem capacidade como seres humanos de amar como Deus nos amou, mas Ele nos pede, nos indica, nos ensina que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Então, se Ele nos pede que isso aconteça, existe um caminho para que isso seja colocado em prática. Portanto, não é impossível. É uma decisão. Amar uns aos outros não é algo que você herda do seu pai. Amar uns aos outros é algo que você decide fazer como estilo de vida. Amar uns aos outros deveria ser, na verdade deve ser, uma característica de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem e mulher de Deus, nós como igreja não deveríamos ser conhecidos pela nossa doutrina. Nós não deveríamos ser conhecidos pela Bíblia debaixo do braço. Nós deveríamos ser conhecidos pelo amor que nós temos uns aos outros. Aquele amor ali é o amor de Cristo. Aquele amor ali, eu sei que ele é cristão, porque ele ama uns aos outros. Não é porque ele bota uma Bíblia debaixo do braço e diz que é crente. A gente tem que amar apesar da religião, apesar da raça, apesar da etnia, apesar do trabalho, apesar da classificação social. É amar uns aos outros diferentemente, não é amar quem a gente gosta, não é amar quem nos ama, mas é amar a todos. E é sobre isso que quero trabalhar nessa noite. Eu quero literalmente e pedir a Deus, vindo de Feira de Santana para cá, eu estava pedindo a Deus que, Senhor, abre o nosso coração. Porque eu tenho certeza que não é a primeira vez que nós vamos ouvir a palavra de Deus aqui nesse lugar. E se Jesus não voltar até o próximo culto, não será a última vez. Mas cabe a mim, cabe a você, quando sairmos pelas portas, mudarmos. Não adianta sermos cristãos aqui dentro, porque é muito fácil. Você me acha bonitinho, eu te acho bonitinho, nós somos irmãos em Cristo, nós louvamos aqui juntos. Mas quando saímos, eu não te conheço, eu não olho para tu, eu não sei o teu nome, eu não te amo. Eu só te amo dentro da igreja. Ou só te amarei no céu se a gente subir, né? Porque nós estamos... Eu falei com meu pai há uns 15 dias atrás, eu falei assim, pai, bota a mão na minha cabeça que eu acho que eu estou cá entre nós. Ó, cá entre nós. Isso aqui é uma conversa entre pai e filho, tudo bem? Uma conversa, deixar bem claro, está permitindo. Falei assim, pai, bota a mão na minha cabeça que ou eu estou vivendo muito errado, ou está tudo errado. Eu quero aceitar Jesus de novo. Bota a mão na minha cabeça e ora, pelo amor de Deus, porque eu gosto de ler. E a cada leitura que eu faço, eu vou encontrando um pouco mais da pessoa que eu quero ser. E eu vejo que eu estou muito distante da pessoa que eu quero ser. Então falta muito mais. E aí eu digo, caramba. E eu percebo que nós estamos vivendo um tipo de cristianismo sem amor.
Para mim é inconcebível a ideia de cristianismo sem amor ao próximo. Imagine comigo você amar quem te odeia, amar quem te calunia, amar quem te maldiz, amar quem te ofende. Isso está muito longe da pessoa que eu quero ser. Eu estou aqui e ensino. Isso não me faz alguém diferente de você. Eu sou tão pecador quanto você e me torna tão difícil pregar sobre isso, sabendo que eu estou muito longe disso ainda. Eu falei com minha esposa domingo passado lá em Feira de Santana, assim, amor, eu tenho muito medo de pregar. Não é o medo do microfone, literalmente, ou o medo de pessoas, mas é o medo de falar sobre a palavra de Deus. Porque eu tenho muito medo de colocar os meus pensamentos como doutrina a vocês. Eu tenho que tomar muito cuidado sobre aquilo que eu acho que a Bíblia diz e sobre o que a Bíblia diz. Nós estamos vivendo em um tempo em que pessoas estão falando o que acham que a Bíblia diz, quando a Bíblia não está dizendo nada daquilo que a Bíblia diz. E isso se caracteriza como falta de amor, porque se eu prezo pela sua vida, como eu prezo pela minha, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo para você. E isso já é um sinal de amor. É um sinal, aqui eu já trago à nossa memória as coisas que você fala para o seu próximo. As coisas que você tem dito para quem está ao seu lado. E muitas vezes dito para alguém que te odeia. Que tipo de exemplo cristão nós estamos sendo? Eu não estou falando agora nem necessariamente para os de fora. Vamos falar assim, ó, próximo daqui, de quem está aqui, ó, ou pelo menos de quem deveria estar aqui. Vamos falar nesse contexto local. Muitas vezes, nós não estamos nos amando. E eu entendo, gente, que para uma sociedade saudável, se influenciada pela igreja de maneira saudável, ela primeiro tem que se amar. Nós falamos de evangelismo, nós falamos de oração, nós falamos de ganhar a nossa família, nós falamos de ganhar o nosso trabalho para Jesus, nós falamos de ganhar Salvador, a Bahia, de todos os santos para Deus. Mas aqui dentro, muitas vezes não nos amamos. E eu pergunto agora a você, como é que nós iremos influenciar o nosso vizinho, não vou falar de nossa cidade, o nosso vizinho, se ele não ver em nós a capacidade de amar uns aos outros? Vamos seguir. Interessante que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao 13, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuradamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O sinal, ou o maior sinal que deve exalar de nós em nosso crescimento, em nossa maturidade, em nosso desenvolvimento como cristãos, como homens e mulheres de Deus, é o amor. Quando a gente fala como menino, a gente trata como criança, porque criança não tem capacidade de distinguir o que é uma coisa da outra. Eu bocejei hoje, na frente do meu filho de 2 meses, e ele riu. Um bocejo. Eu bocejei, ele riu. Como todo pai, nossa, que lindo. Mas, por quê? Porque criança não sabe distinguir uma coisa da outra. Um bocejo é apenas um sinal. Um espirro é um sinal. Afagar, tudo significa a mesma coisa. Mas nós, como adultos, nós sabemos distinguir um ato do outro. Portanto, agora como adultos, nós somos julgados e entendemos como adultos. Nós vemos face a face, nós entendemos o que significa. E o que significa é que, como sinal de alguém que cresce de forma madura na presença de Deus, o sinal que deve exalar é a fé, a esperança
e o amor. E o maior destes três é o amor. Agora eu pergunto, nós estamos aqui em uma comunidade de pessoas, na sua maioria, adultas. Mas somos adultos? Ou ainda estamos vivendo como meninos e meninas, que não sabemos distinguir as coisas umas das outras? Temos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas ainda muitas vezes estamos nos comportando como meninos e meninas imaturas, que não sabem distinguir uma coisa da outra. E nós devemos crescer na presença de Deus, crescer como homens e mulheres na presença do Senhor. Então, o amor é o mais importante ato que nós podemos ter e vivenciar. O amor, meus irmãos, é mais valioso e mais importante que o conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 3, Paulo diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Eu não vou explicar o contexto, porque o contexto não traz à tona o que eu quero chegar. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O que está acontecendo no contexto de Coríntios, eu falei que não ia falar, mas eu vou falar, é que tem gente lá, na carta aos Coríntios, escreveram para Paulo: ó, tem um homem aqui, tem um grupo, que está valorizando demais o saber. Está dizendo que sabe sobre o contexto da comida oferecida a ídolos, porque os gentios comiam de tudo. Os judeus diziam que não poderia comer das comidas oferecidas. E já os gentios comiam de tudo. E tem um aqui dizendo que não pode. Aí Paulo diz: avisa a ele, em outras versões, tá? A esse, não é alguém, é a ele. Se ele acha que sabe, ele ainda não sabe que não sabe nada. Porque o saber não edifica. O saber só ensoberbece. Ele está se colocando em uma posição que ele não precisa de achar que sabe tudo. Quando na verdade o que edifica a igreja não é o saber das coisas, mas é o amor que nela há. É o que Paulo está dizendo. Avisa esse aí, fulano, que saber das coisas não edifica a igreja. Trazendo para o nosso contexto, tem muita gente dizendo que sabe. Eu sei pregar, eu sei orar, eu sei falar em línguas, eu sei profetizar, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei organizar, mas amar ninguém sabe, né? Tem muita gente que sabe muita coisa, mas o que Paulo está dizendo na igreja do Coríntios, e que pode ser usado na nossa igreja hoje, é que saber de tudo às vezes não vale nada, porque não edifica. O que edifica é o amor. Amar uns aos outros. Portanto, o amor é muito mais importante que o conhecimento de alguma coisa. Se existe alguma coisa que nós devemos ter conhecimento, é o conhecimento do nosso relacionamento pessoal com Deus. Porque aí sim nós seremos conhecidos por Ele. Não adianta sermos conhecidos por sabermos alguma coisa quando Deus não nos conhece. Mas o nosso privilégio deve ser saber em que Deus nos conhece pelo nosso amor, pela nossa relação com Ele. O amor é mais importante que os dons espirituais, muito desvalorizados em nosso tempo. Igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, que valorizam os dons, e pelo amor de Deus, eu sou pentecostal. Eu sou bisneto de presbiteriano, neto de batista, que se tornou assembleano e filho de assembleano. Graças a Deus, sou crente. Mas o que eu quero dizer é que o amor é muito mais importante que os dons. Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
O que Paulo está dizendo é que se eu for aquele que fala em línguas, sabe, manco, se não tiver amor, de nada serve. Se eu profetizar, falar em nome de Deus, sem amor, de nada serve. Se eu tiver fé ao ponto de transportar montanhas com um grande mostarda, se eu tiver fé com um grande mostarda, que Paulo está dizendo, você moverá montanhas. Se tiver uma fé desse tamanho, mas sem amor, de nada serve. Nós seremos como o bronze, que bate o som e ecoa, que depois de um tempo se torna um som irritante aos ouvidos. Então, uma pessoa que fala em línguas, uma pessoa que profetiza, uma pessoa que diz que fala a língua dos anjos, uma pessoa que conhece os mistérios que Deus não revelou à humanidade, uma pessoa que concebe toda a ciência, se não tem amor em sua prática de vida cristã, é apenas uma pessoa irritante. É o que Paulo está dizendo, é como o bronze que bate e ecoa um som que não faz sentido. Palavras que vazam da boca, palavras que saem da boca sem sentido e se perdem com o tempo. Pessoas irritantes. Tem muita gente, eu vejo isso, eu já vi e vejo, pessoas que buscam demais os dons e busquem, mas sem amor, sem um fundamento, não serve para nada. Não serve. Então, antes de você aprender sobre os dons, aprenda sobre amar. Antes de você querer fazer mundos e fundos, aprenda a amar. Antes de você querer profetizar para o mundo, aprende a amar quem está do teu lado. Aprende a amar o teu próximo. Aprende a amar o irmão que está do outro lado. Aprende a amar o irmão que está do outro lado. Aprende a amar o irmão que teoricamente serve a você de alguma maneira. Aprende a amar o irmão que teoricamente exerce uma autoridade sobre você. Não é puxar sardinha, não é exercer autoridade de forma brusca, grossa, mas entender que nós todos somos iguais diante de Deus. Todos somos iguais, pecadores, necessitados da graça de Deus, que pela misericórdia do Senhor decidiu nos salvar sem merecermos. Todo mundo está nesse quadrado e não tem outro. No céu não é repartido, é um só céu para todo mundo, ou para aqueles que vão subir. Para quem não vai subir tem um outro quadrado, mas não é tão bonitinho. Meus irmãos, tudo o que eu penso no meu mundo aqui, eu gostaria de tentar transmitir, mas para isso eu teria que entender primeiro. Eu gostaria de entender mais sobre o amor de Deus, porque ele é inconcebível, eu não compreendo o amor de Deus. O amor de Deus é o amor que ele entregou ao seu filho, por mim e por você. Não tinha condição para ele entregar. Ele entregou. E esse mesmo amor deve fluir através de nós para outras pessoas. Só que às vezes eu quero te amar, mas eu só te amo se você me retribuir com algo. Se você fazer o que eu faço, se você fazer o que eu quiser, se você me obedecer, se você me escutar, se você estiver debaixo da minha autoridade, se você tiver algo a me oferecer. E o amor de Deus para conosco é totalmente diferente disso. Eu quero te amar, mas para isso você tem que me perdoar. Não, eu te amo, apesar da falta de perdão que existe entre você e eu. Se você não me perdoa, eu te amo mesmo assim. Se você me ofende, eu te amo mesmo assim. A gente não faz essa concepção. E é muito triste. Nós precisamos, como igreja, entender qual é o futuro dessa igreja. Agora eu vou trazer para nós, tá? Cristianismo Sem Fronteiras. Eu quero que essa igreja cresça. Cresça não primeiro em números, mas cresça em maturidade, cresça em cultura, cresça em conhecimento, cresça em irmandade. Eu quero. Por quê? Porque é a nossa comunidade.
Não é que essa comunidade é diferente de outras, mas como um corpo, existe cada pedaço do corpo, que faz um corpo inteiro. Mas existe, então, a nossa comunidade, pela qual nós estamos vivendo aqui, eu quero que nós cresçamos, e para isso é necessário criar-se uma cultura, ou estabelecer uma cultura bíblica, que é o amor. Eu não posso subir no púlpito se eu não amo vocês. Estou falando agora literalmente com louvor aqui, apontando para eles que eles também sobem no púlpito para exercer o ministério deles. Não posso, eu não poderia estar aqui se eu não amasse vocês. Eu não posso estar no púlpito se eu tenho alguma coisa contra algum pastor. Eu não posso estar no púlpito se eu não amo algum de vocês. Eu não posso. Por quê? Porque eu estaria exercendo algo que não pertence a mim. Mas de qualquer coisa, nós todos devemos nos amar. Não é um amor condicional, que condiciona. Não é o amor que se tem entre um marido e mulher. Não é o amor nem que se tem entre um pai e filho. Não é um amor entre colegas. É literalmente um amor que vem do céu, entre irmãos em Cristo. E esse amor não condiciona, ele é incondicional, porque da forma que ele vem, ele deve transpassar por nós a outras pessoas. Vamos seguir. O amor, ele é mais importante do que a caridade e o martírio. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, Paulo diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo: se eu ratear toda a minha riqueza e ficar dando para os pobres na frente da minha igreja, e não vou por amor aos pobres, não serve. Se for para gloriar a mim diante da sociedade e não amor aos pobres, não serve. Oferta, dízimo, investir socialmente, se for para gloriar a si mesmo, não faça. Não faça. Evita. Eu acho que é menos feio. E Paulo conclui: se for necessário eu entregar o meu corpo para ser queimado, Paulo está dizendo, se for necessário eu morrer pelo Evangelho, mas nesse ato não houver amor pelo Evangelho, também não serve de nada. Martirizar a própria vida sem amor não serve. Pelo menos Paulo já estava no nível de entregar a própria vida pelo Evangelho. Não sei aqui quem está, e glória a Deus pela sua vida. Mas Paulo está dizendo que entregar a própria vida para a glorificação própria, para se tornar um mártir, um herói, sem amor, sem sentido, não significa nada. Portanto, o amor, ele é o maior mandamento. Lucas capítulo 10, versículo 27, diz: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, amar ao próximo é o requisito mínimo, é o piso salarial do crente. Amar ao próximo como a si mesmo. Só que duas coisas. O que é que o mundo nos ensina? Olho por olho, dente por dente, face por face, rim por rim, perna por perna, né? Deus chega quebrando com isso. Mas outra questão é que você ou nós devemos amar ao próximo como a nós. Você se ama? Quando a senhora, quando o senhor se olha no espelho, você tem amor pela pessoa que você está vendo? Você ama seus traços, você ama seu cabelo, você ama seus olhos, você ama sua pele, você ama
as características que fazem você? Você ama os seus pensamentos, você ama as suas palavras, você ama os seus sentimentos, você ama a você mesmo, aquilo que te faz, você ama? Não, impossível você amar o próximo. Estamos numa geração muito ferida, que não se ama. Estamos numa geração que busca drogas, bebidas, mulheres, homens, prostituição, fornicação, enfim, todo mundo sabe o nome do assunto. Para tentar preencher algo que está faltando quando se olha no espelho. Não estou falando dos de fora não, estou falando dos daqui de casa mesmo. Se fosse para pregar por de fora, a gente está pegando por de fora. Muitos de nós procuramos em nossa intimidade coisas para tentar completar aquilo que a gente sente falta em nós. Preencher nossos desejos, preencher nossas vontades, porque a gente não consegue se sentir completo. Então, para isso, eu preciso de alguma coisa que eu não consigo achar em mim mesmo. E isso é muito triste. Porque estamos vivendo uma geração ferida, magoada, triste. Uma geração, não necessariamente a geração que é a minha idade, mas a geração que você está. A senhora com 60, o senhor com 60, a senhora com 40, o senhor com 40, você jovem da minha idade. Essa geração não se ama, de maneira geral falando. E enquanto a gente não compreender que nós não nos amamos, não vamos amar ao próximo. Não estava no script, mas tem um texto que eu estou meditando, porque eu quero desenvolver uma palavra sobre esse texto. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Sabe o que eu entendo agora, falando com vocês aqui? Deus, eu me sinto feio, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus, eu pequei contra ti, na minha intimidade, na minha escuridão, de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja que aquele que o Pai traz a mim, tá? Então esse não está perdido, está diante do Pai. Eu me droguei, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Senhor, eu não me amo, eu não gosto de quem eu sou, eu não gosto de mim, eu me odeio. Jesus está dizendo, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Glória a Deus. Não existe uma fórmula perfeita para estar diante de Jesus. Não existe uma concepção perfeita para estar diante de Jesus. Só basta estar diante de Jesus, porque dessa maneira Ele não o lançará fora de maneira nenhuma. Portanto, se Jesus não nos lança fora de maneira nenhuma, Ele nos ama de forma incondicional. É o primeiro sinal que nós deveríamos nos amar de maneira incondicional. Se ame, porque Jesus te ama. Se ame, porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Se ame, porque Ele derramou o seu sangue por você. Se ame, porque Ele decidiu sem necessidade nenhuma vir se fazer carne, padecer, morrer por mim e por você. Se ame, porque Ele permitiu que você pudesse se amar. Aleluia. Se ame primeiro, se ame. Não gaste suas energias querendo amar o outro antes de se amar, porque estamos vivendo isso muito. Queremos amar a nossa mulher, agora falando com o marido, sem nos amar a nós mesmos. Só que para eu amar a Gabriela, eu preciso me amar, porque senão eu não estou amando ela, estou idolatrando ela. Para você amar o seu marido de maneira saudável,
Você precisa se amar, senão é idolatria ao seu marido. Se você amar os seus filhos sem amar a si mesmo, você está colocando seus filhos diante de um altar que é um peso que nós vamos dar nas costas dele. Se ame primeiro. Você não pode ensinar aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, à sua comunidade, à sua família sobre amor, quando você não se ama. Por quê? Porque as palavras, o ensinamento, não vai com a energia necessária para o ensino. Por quê? Porque você não se ama. Não permita ninguém dizer algo sobre você, se ame. Não deixe descer para o seu coração palavras que não vêm de Deus, se ame. Se alguém te menosprezou, se alguém te diminuiu, repreende em seu coração, repreende a mágoa, libera o perdão, porque você ama em Cristo Jesus. Eu ainda estou no primeiro ponto, no primeiro parágrafo, mas eu volto aqui depois, estou vendo para terminar a mensagem. Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 31 diz: digo-vos, porém, esse texto é muito complicado. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, só diz a quem escuta, tá? Quem não escuta, não aprende. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei ou abençoa aos que te maldizem, orai pelos que vos caluniam ou falam mal de você, ao que te bate na face, ou na tradução, ao que te dá um soco no maxilar, não é um tapa, é um soco, oferece-lhe também a outra. Toma um soco e toma outro. Ao que te terá a tua capa, a vestimenta externa ou a por cima, oferece também a tua túnica, a roupa de baixo. Jesus está dizendo, fica nu se necessário for. Entrega a tua roupa inteira a quem está tomando a tua capa. Dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Se alguém levar o que é meu, eu vou cavar nos pés, tá bom, é meu. Eu conquistei. Mas não, Jesus está dizendo, não entre em demanda, não discute. Como quereis que os homens nos façam o que você quer, a forma que você quer ser tratado pelos homens, faz você. Olha que difícil. Veja, tem 4 verbos aqui: amar, fazer, bendizer e orar. Tudo para os nossos inimigos. Não é amar quem nos ama, fazer bem a quem nos faz bem, abençoar quem nos abençoa e orar por quem nos ora por nós. Não, é totalmente o contrário. Amar quem nos odeia, fazer o bem a quem nos faz mal, abençoar quem nos maldiz e orar por quem fala mal. A gente não está conseguindo orar pelo nosso irmão. A gente não está conseguindo orar para quem está sentado no banco de trás. Você sabe o nome do irmão que está do seu lado? Você sabe o nome da pessoa que está à sua frente? Você sabe o nome de quem está atrás de você? Você orou por ele hoje? Porque assim, vocês todos nós que viemos no mesmo local, com o mesmo objetivo, adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor e adoração, mas não sabemos quem está atrás da gente, quem está na nossa frente. Como assim? Como é que nós queremos ser uma igreja saudável dessa maneira? A gente falar, eu estou aqui com um par de sapatos, eu sei que eu tenho 10 dedos. Eu sei o dedo que é torto. Eu sei o dedo que está doendo. Eu sei o dedo que é amassado. É literalmente, eu tenho um dedo assim. Meu pé é feio. Mas eu sei. Cada um deles. Eu sei o meu corpo. Eu sei onde eu tenho marcas na pele, cicatrizes, pinta de nascença. Eu sei onde é que tem tudo. Por quê? Porque eu conheço o meu corpo. Eu não estou vendo aqui em cima, mas sei que estou perdendo cabelo pela misericórdia do Senhor Jesus. Não estou vendo, mas eu sei. Por quê? Porque eu me preocupo com o meu corpo.
Nós somos um corpo e não conhecemos quem faz parte dele? Como assim? Eu não estou dizendo que você precisa conhecer todo mundo, mas se possível faça isso. Mas isso aqui deve ser uma corrente. Eu conheço, todo mundo se conhece, todo mundo é um corpo, todo mundo sabe. Não é fofocar não, pelo amor de Deus. Não confunda amar ao próximo com fofoca do próximo. Que isso é errado também. Mas é nos amarmos. É você conseguir aquilo que está ao alcance do teu braço, conheça. Aquilo que está ao alcance da tua família, conheça. Porque nos preocupamos com conhecer os amigos dos nossos filhos, conhecer aquilo que eles veem na internet, como pelo menos deveria, né? Tem pai e mãe que não cuida disso, mas abre aspas. Nós nos preocupamos em conhecer a vida do nosso marido, mas esquecemos que ele é tão irmão em Cristo nosso, porque aquele colega que está do outro lado da igreja. Nós estamos entendendo amor ao próximo, não tem, está seguindo um rumo diferente, mas glória a Deus por isso. A gente precisa se amar, irmãos. A gente precisa se amar. Eu não costumo pregar olhando muito para as pessoas. Normalmente, eu passo a visão geral. Eu mantenho minha linha de raciocínio. Mas eu estou olhando para cada um de vocês para que a gente consiga entender sobre amar ao próximo. A diaconia, o louvor, o ministério de pastores, as esposas dos pastores, a mídia, a igreja. Nós precisamos nos amar. Vamos seguir? Amar ao próximo é fazer por ele o que você faria por você mesmo. Na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 30 a 34, diz: precede a parábola o mestre da lei perguntando: Senhor, quem é o meu próximo? Então, a discussão de quem é o próximo, em Lucas capítulo 10, e Jesus começa com a parábola, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó tinha mais ou menos 29 quilômetros. Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar. Jericó ficava a 250 metros abaixo do nível do mar. Então era uma descida. Então, certo homem descia. Estou explicando para a gente entender porque estava descendo, né? A gente consegue conceber uma ideia aqui de como era o caminho. Era montanhas e tinha lugares pedregosos e estava descendo. Então, o que acontecia? No início da subida, só para a gente aqui materializar a nossa mente, tinha muitas cavernas onde salteadores se escondiam, onde bandidos, gangues se escondiam para assaltar os viajantes. Por isso, normalmente viajavam em grupos, para não ter o perigo de ser assaltado. Desci de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e de causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto ou quase morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou distante ou passou de largo. Semelhantemente, um levita. O levita é todo aquele que trabalha no templo, não é somente aqueles que cantam na igreja. Todo mundo que trabalha no templo, no exercício da ordem do culto, é um levita. Vendo também, passou a largo. Abre um parênteses. Toda vez que a Bíblia fala sobre sacerdote e levita, normalmente vem sacerdote, levita e o povo. O povo no contexto é o povo judeu. Quem está disputando a parábola, estava disputando bem assim, tá? Veio o sacerdote, que teoricamente tinha a obrigação de cuidar daquele que era ferido,
e quem estava ferido era um judeu. Mas o sacerdote passa a largo, passa distante. Aquele que era a obrigação, passou distante. O judeu está escutando a parábola, agora vem o levita, aquele que trabalha com o sacerdote. Então, se o sacerdote não veio, o levita vai, né? Não, o levita, aquele que trabalha na ordem e consciência do culto, aquele que está aqui, passa distante. Aí o judeu pensa, agora vem um judeu. Não, vem a pior escória para o judeu. Jesus fala, certo samaritano. O que é isso? Inimigo do judeu. É a pior raça para o judeu, era o samaritano. O judeu não lavava os pés, lavar os pés de poeira, aonde o samaritano havia lavado o rosto. Aonde o samaritano lavava o rosto, o judeu não lavava os pés, porque senão se sentia contaminado. Judeu e samaritano adoravam o mesmo Deus, mas em lugares diferentes. Samaritano adorava no monte Gerizim, judeu adorava no templo. Não tinha concepção de amizadezinha, não. Era tu lá e eu cá. Não tinha capacidade. Era judeus, mulheres, crianças, escravos. Depois do nada, samaritano. Era a relação deles. Aí vem Jesus, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, cuidou dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Olha que interessante. Não julgando o sacerdote e o levita, mas provavelmente eles não pararam porque era um local perigoso. O local era perigoso. Então, se eu parar para ajudar aquele, eu vou ficar como ele. Então, entre eu e ele, eu. Só que o samaritano pensou no mesmo perigo. Ele foi assaltado, ele foi espancado, ele está semi-morto. Mas ele se compadece e se coloca na mesma situação de perigo para cuidar daquela vida. Desce do animal, cuida daquela pessoa, coloca sobre o animal, estando à beira de todos os riscos, dos bandidos, dos ladrões, de ser atacado. Veja, o samaritano, ele colocou a sua vida em risco para salvar o outro. Entre eu e ele, eu salvo ele. Foi o que o samaritano fez. O próximo, o mestre da lei que perguntou, quem é o meu próximo? O próximo aqui é um substantivo, alguém a quem deu satisfação, alguém a quem deu favor. Jesus trabalha próximo como verbo. Ei, não é quem, é o que. Você não tem um próximo, irmão. Eu e você somos um próximo. Não é que estamos buscando um próximo para nos ajudar. É que eu e você devemos nos comportar como próximo. É o verbo de ser próximo. Não é um substantivo, não é viver atrás de alguém, mas é se comportar como aquele a quem alguém precisa. Isso é amar ao próximo. Isso é fazer pelo outro o que eu queria que fizessem por mim. Se alguém caiu, não pisa em cima. Se alguém errou, não bate o caixão. Se alguém está sendo morto por alguma adversidade da vida, não passa distante, mas seja instrumento de cura na vida dessa pessoa. Não fique à procura de um próximo, mas seja um próximo de alguém que precisa. Não é ser próximo de judeu para judeu. Não é ser próximo de cristianismo. Já tem gente demais que se comportar como, ei, é óbvio que ela vai me ajudar. O sacerdote, o levita, o familiar, já é óbvio. Não seja mais um que passa distante. Não seja mais um que passa de lado. Não seja mais um que deixa a pessoa morta, mas seja alguém que diz assim, eu desço, me coloco em perigo, cuido das suas feridas, te coloco no meu cavalo, leva para a hospedaria, e ei, não cobra ele não.
Se precisar de mais, num caminho de volta, eu pago o que falta. Não há alguém que fica cobrando pelo favor que fez. Tu lembra daquele livro que eu dei? Me ajuda também. Cobrando favor, você nem ajuda. Para cobrar favor, ajuda. Se a pessoa não te ajuda, é a consciência dela. Segue o fluxo. Porque eu e tu nasceu sozinho. Dependeu só de Deus. Claro, médico, carteira, enfermeiro. Mas você entendeu a concepção do exemplo? Meus irmãos, não cobre a quem um dia você ajudou. Porque aí não é oferta, não é plantação. Não é cristianismo, não é evangelho. Você ajudou? Vai. Sabe por quê? Porque uma misericórdia puxa a outra. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. É assim. É assim. Parece brincadeira, mas é assim. Se você planta educação, se você planta amor, se você planta bons costumes, se você planta misericórdia, um dia você vai colher isso de alguém. Ontem, quinta, eu fui no saque. Eu cheguei desesperado, eu cheguei 4 minutos atrasado, eu odeio atraso. Falei, moça, pelo amor de Deus, eu cheguei 4 minutos atrasado, mas por favor, o documento do meu filho, tal, me recebe, por favor. E eu entreguei os documentos. Ela, não, senão a lista do seu filho não está aqui na lista da marcação do dia. Eu falei, mas como assim? Eu entreguei 24. Moça, eu cheguei 4 minutos atrasado. Só que antes de entrar no site, eu fui imprimir um documento, naquele pessoal que fica na frente do site imprimindo. E o rapaz estava no dia ruim. Ele estava no dia ruim. E eu falei, desculpa, amigo, perdão. Eu sei que todo mundo tem um dia ruim, mas Deus abençoe o seu dia. Minha mulher estava atrás. Já cearense, né? Daquele jeito, desse tamanho, mas a força é grande. Eu falei, não, calma, ele está no dia ruim, não cabe a mim você julgar o dia ruim do outro. Amigo, Deus abençoe. Qualquer coisa que você esteja passando, Deus te ajude. E fui. Aí a moça falou assim, meu senhor, o senhor não está atrasado para 4 minutos, o senhor está adiantado um mês. É 24 de março. Falei, tá bom. Mas venha, está tranquilo aqui, a sessão está tranquila, eu vou adiantar o seu documento. Obrigado. Eu não sei se é uma coisa da outra, mas eu tenho que dizer que eu fui bom com uma pessoa e uma pessoa foi boa comigo. E provavelmente alguém será bom com ela. Porque quem planta misericórdia, colherá misericórdia, mas só conhece isso quem ama ao próximo. Nós precisamos aprender a amar. Minha oração é para que essa igreja aprenda a amar. Simplesmente pelo que a pessoa é. E se ela não for alguém que você goste, pela sua personalidade, pelo seu caráter, por características, pela forma de falar, se você não se agrada, não gostei muito. Ame a vida dela mesmo assim. Amar ao próximo não é ser amigo íntimo de todos, tá? Porque a sua casa, a sua mesa é para os íntimos. Meu avô disse que eu amo a todos, mas gosto de poucos. A sua casa não é para todo mundo. Jesus andou com 12, andou com todo mundo. Jesus não foi para o Getsemane com a multidão, foi com 12. E os 12 dormiram, depois fugiu todo mundo. Só João foi com ele. Então veja, a intimidade é só para quem merece a confiança da sua intimidade, tá bom? O seu coração, os seus segredos, a sua intimidade, a sua pessoalidade é para os seus. Mas o amar ao próximo é para todo mundo, tá? Você não precisa levar todo mundo para dentro da sua casa, mas você precisa levar todo mundo para dentro do seu coração. Você precisa ter um coração aberto, disponível para amar a todo mundo.
Você precisa ser capaz de amar a todos. Para concluir, vou lá só esse texto e depois eu venho aqui concluir. Amar os irmãos é um amor exemplar. Cristo nos ensinou: como eu vos amei. Como eu vos amei, ame-os também. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Por quê? Porque é um amor perseverante. É um amor que persevera. Ó, fazer igual meu pai: chuva de canivete, não abro não. João capítulo 13, versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o finalzinho. Jesus nos amou. Ele nos ama no céu, mas no momento do seu ministério, da sua atuação, Jesus nos amou até o fim. Isso nos ensina, irmãos, com todo amor e carinho eu falo isso, é que não importa se o teu irmão fez alguma coisa que você não concorda, ame-o até o fim. Persevere. Sustente o seu amor. Seja coluna de sustentação. Paulo teve a ousadia de dizer assim, ó, sempre precipitadores igual sobre Cristo. E Paulo foi muito ousado em dizer isso. Paulo está quase se colocando como, ó, perfeição. Louvado seja Deus. Mas amar como Jesus amou é amar até o fim. A gente compreende o que é isso? Amar até o fim. É até o fim, tipo assim. Pense aí em cada problema que você já teve em alguma relação com alguém. Pense aí rapidinho. Pense numa pessoa, né? Muita gente. Pois é, pense em alguém que já te feriu e você talvez deixou de amar essa pessoa, deixou a amizade, não sei. Conseguiu pensar? Pensou? Pensou? Pois é. É amar até depois disso. Não estou falando para você se relacionar com ela se ela te feriu, mas é amar apesar de. Apesar do ferimento, apesar do rompimento, apesar do erro, até o fim, você em seu coração precisa amar. Se coloca de pé. O ministério já pode estar aqui, por favor. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos pela tua bendita mão que nos sustenta, Pai. Que nos guia, que nos guarda. Graças a Ti, Pai, pelo privilégio que temos de estar diante de Ti, para te louvar, te engrandecer, te adorar. E nesta noite, Senhor, nós aprendemos um pouco mais sobre amor. Entendemos um pouco mais sobre o sentimento que o Senhor tem por nós, da maneira que o Senhor nos amou, nós devemos amar. E, Senhor, com um coração sincero, como igreja, nós te falamos, nós não sabemos amar, Pai. Nós somos seres limitados, traumatizados, incapazes de exercer o amor divino. Mas o Senhor tem um caminho através da sua palavra, através das suas ordenanças, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e assim de tudo isso amar ao Senhor. E entendemos que é uma trinca, Pai, é impossível amar ao próximo e não amar a Ti, ou amar a Ti e não amar ao próximo. Então nosso pedido, Pai, é que o Senhor quebrante o nosso coração.
Eu não sei quantos de nós temos a coragem de falar quebrantar o nosso coração, porque isso significa algo muito profundo. É quebrantar, é quebrar, é construir, é gerar um coração novo em ti, Pai. Um coração capaz de amar a quem nos ofendeu, de fazer o bem a quem nos fez mal, de abençoar quem nos amaldiçoa, de orar por quem nos ofende, Pai. Gera em nós um coração segundo o teu. Gera em nós homens e mulheres segundo o teu plano, segundo a tua vontade e o teu querer. Que possamos sair daqui, Pai, melhores do que entramos. E que possamos, quando sair daqui, colocar em prática esse amor a cada dia, a cada momento, em cada circunstância. E em todo momento, Pai, que nossa carne queira se levantar, que nos dê entendimento que não é a nossa carne, mas é o nosso coração em Ti, exercendo amor, exalando amor e transportando, Pai, o Teu amor a todas as pessoas. Assim te louvamos e te agradecemos em Teu nome. Amém e amém. Recebi um novo coração.